Alexandre Loloyan, economista da Fundação SEAD, muito obrigada por ter vindo ao Descubra São Paulo. Ok. Hoje a gente vai falar a respeito de emprego e desemprego na região metropolitana, de 2 artigos que foram elaborados recentemente pela Fundação SEAD, né? Isso. 2 edições da PE de 30 anos. E eu queria começar perguntando para você, como que a gente mede hoje desemprego aqui no Brasil? O que não se pode reclamar é sobre medidas de desemprego. Tem bastante, Nós né? temos várias fontes. Tem os órgãos oficial de estatística do país, que é o IBGE, que é o principal responsável do sistema de estatística nacional, que desde os anos 80 divulga uma pesquisa mensal de emprego. Aliás, começamos no início dos anos 80, a pesquisa mensal de emprego, que na verdade é uma região, pega apenas 6 regiões metropolitanas, começou com menos, mas depois, no tempo e até agora, pegam 6 regiões metropolitanas. E afora o IBGE, na coisa mensal, tem também a pesquisa da Fundação SEAD, em parceria com o DIESE, que também desde 84, 85 vem fazendo pesquisa sobre emprego e desemprego domiciliar, mensal, e também começou aqui em São Paulo e se estendeu para outras regiões metropolitanas. Então esse é um primeiro conjunto de pesquisas mensais. Recentemente, o IBGE deu um salto de qualidade importante, né, no sentido de conseguir oferecer à sociedade uma taxa de desemprego do país, que até então a gente não tinha. Não é? Nós tínhamos regiões metropolitanas ou do conjunto dessas regiões metropolitanas, que é uma parcela do mercado de trabalho. São os mercados de trabalho mais dinâmicos, mais importantes, mas é uma parcela pequena ainda. Sim. Não passa de 20%, 25% do total do mercado de trabalho do país. Que é a pesquisa, tem um nome grande, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio. Que é a tal da PNAD. Que é contínua, agora é contínua. Trimestral. A PNAD era, já desde a década de 60, final dos 60, 70, a PNAD sempre veio sendo feita anualmente. Sim. Não é? À exceção dos anos dos censos demográficos, né? E agora o IBGE deu um salto de qualidade em termos de ampliar, né, a amostra. A PNAD, esta anual, ela tem uma cobertura mais restrita, ela investiga 1.100 municípios do país, e a PNAD contínua, essa que está agora entrando em divulgação mais frequente, começou em 2012, a PNAD contínua está cobrindo 3.500 municípios, né? E todos os estados estão contemplados, e os resultados vão ser trimestrais. Por enquanto, ainda é para o nível de Brasil e as regiões naturais, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, tem taxas de desemprego trimestrais e todos aqueles detalhamentos sobre desemprego de homem, de mulher, faixa etária, escolaridade, rendimento. Então, é uma pesquisa muito completa e é um salto importantíssimo para o país de saber qual é a taxa de desemprego, por exemplo, de lugares onde pouco se tinha informações, como Piauí, Acre, mesmo o estado de São Paulo, você ter taxas. A partir de maio, agora, daqui a 2 meses, daqui um mês, 7 de maio, eles vão finalmente divulgar a taxa de desemprego trimestral para as unidades da federação. Então, nós vamos saber qual é a taxa de emprego do estado de São Paulo, que a gente só tem isso na PNAD contínua. A gente tem aqui alguns dados recentes. Então, por exemplo, a PNAD contínua, né, essa trimestral, no trimestre encerrado em janeiro, dado nacional, 6,8% de desemprego. A pesquisa mensal de emprego, que você mencionou antes, também do IBGE, em fevereiro, na região metropolitana, aí não é dado nacional, região metropolitana de São Paulo, 6,1%. E a gente tem a pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD, que a gente teve em fevereiro na região metropolitana 10,6%, uma elevação em relação a janeiro, quando a taxa na região metropolitana tinha sido de 9,8%. O que a gente observa é que tem muitas diferenças nessas taxas de desemprego, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, a pesquisa mensal de emprego do IBGE com a PED, a gente tem em uma 6,1% e em outra 10,6%. A gente observa que não tem muita diferença em relação à tendência de alta ou de baixa, mas o número normalmente vem bem diferente. Por que isso acontece?
É uma questão de metodologia. Nem a pesquisa do IBGE está errada e nem a pesquisa da Fundação está mais certa ou mais errada. Na verdade, são decisões metodológicas que cada uma das instituições adotou no momento de constituição dessas pesquisas e que continuam. Na verdade, a verdade seja dita, o IBGE vem mudando. Né? Desde lá em 80, houve uma mudança no início dos anos 2000 e agora, mais recentemente, com a PNAD contínua, que vem aprimorando, na verdade, os critérios de definição de desemprego, população em situação de desemprego, ocupada ou população inativa. A diferença básica entre os dados metodológicos do SEAD e do IBGE, vamos pegar a pesquisa mensal de emprego, é basicamente o seguinte: o IBGE considera que se o cidadão, na semana de referência da pesquisa, dos 30 dias, na semana de referência, se ele fez um bico durante 1 hora, um trabalho remunerado, e mesmo que não tenha feito mais nada no mês inteiro, ele é considerado culpado. Já empregado. Já é ocupado, né? Então, portanto, não é nem inativo e nem desempregado. No caso da PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego, que a Fundação SEAD e o DIESE fazem em 6 regiões metropolitanas, desde o seu nascedouro, né, lá nos anos 80, nós olhávamos o mercado de trabalho e vimos que o país não tem condições de oferecer situação aos desempregados de apenas procurarem emprego e não se preocuparem com ganhar algum dinheiro para se manter e a sua família durante o período que ele está desempregado. Mesmo seja um bico, um emprego precário. Isso. E isso não pode ser, na nossa metodologia, a gente não considera essa situação como uma situação de ocupação. É uma situação absolutamente não precisa, não contínua, irregular. Então, esse cidadão, cara que fez um bico, mas continuou procurando emprego, e se aparecesse uma ocupação, um emprego assalariado, ele optaria por aquilo. Então, você tem que completar o quadro para oferecer uma informação que, olha, o que esse cara fez não é uma ocupação permanente, foi irregular, não se repetiu, e, portanto, a gente considera essas pessoas como em situação de desemprego oculto pelo trabalho precário. O trabalho precário é isso, que você não tem regularidade, ele é eventual, irregular e não tem nenhuma garantia que ele vá continuar. Então, essa é a principal diferença entre as duas pesquisas, que dá essas diferenças não só no número de ocupados, mas no número de inativos e, claro, na taxa de desemprego. Agora, é uma questão metodológica. É verdade. Então, a PED da Fundação SEAD, que é essa pesquisa mensal de emprego e desemprego, ela considera o desemprego oculto, que você acabou de explicar, o desemprego aberto, somando os dois é que dá essa taxa de desemprego. Taxa de desemprego total, Agora, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos artigos PED 30 anos, que é uma série especial que a Fundação SEAD vem fazendo, e que tratam do desemprego em alguns nichos da população, né? Então, a gente está observando nessa entrevista, a gente vai falar a respeito da PED 30 anos que foi feita sobre homens, que foi feita sobre mulheres também. E agora a gente vai saber quais foram as alterações dos índices de desemprego por nível de escolaridade e também por faixa etária. Saiba mais sobre o perfil das mulheres e homens desempregados na região metropolitana de São Paulo. No biênio 2012-2013, na distribuição por nível de escolaridade, a maioria tinha completado o ensino médio. Essa era a realidade de 49,3% das mulheres e 40,7% dos homens. Uma situação bem diferente da encontrada no biênio 1985-1986. Naquela época, os analfabetos e pessoas com ensino fundamental incompleto eram a fatia mais numerosa entre os desempregados. Esse era o nível de escolaridade de 64,8% das mulheres sem trabalho e de 76,6% dos homens sem ocupação. Em relação à faixa etária, os jovens entre 16 e 24 anos seguem como os mais vulneráveis ao desemprego desde o biênio 1985-1986. Entre elas, a taxa neste grupo era de 46,4%. No biênio 1999-2000, caiu para 43,6% e no biênio 2012-2013, atingiu 41,7%.
Entre eles, a taxa de desemprego neste grupo em 1985 e 1986 era de 40,9%, passou para 40,4% em 1999 e 2000 e para 43,5% em 2012 e 2013. Alexandre Loyan, acho que o que a gente pode apreender dessa primeira parte, né, dessa informação que a gente exibiu, houve então um aumento geral de escolaridade que acabou causando impacto nessa mudança do desemprego, como ele ocorre para homens e mulheres em relação a essa taxa de escolaridade, né? A gente teve uma mudança aí bem significativa. Basicamente foi isso, a população nesses últimos 30 anos, a população brasileira teve um salto de nível de escolaridade fantástico, né? Principalmente no ensino fundamental, com a universalização e a obrigatoriedade e, claro, o Estado oferecendo condições para que isso fosse cumprido, né? Não basta você falar, não, é obrigatório o ensino fundamental, mas se você não cria escolas, não oferece condições para tal, né? Então, houve uma série de políticas públicas, né, que possibilitou o acesso à população, aos jovens, às crianças, adolescentes e jovens ao ensino, e claro que isso fez com que o nível de escolaridade da população como um todo se elevasse, né? Os mais velhos que tinham menor nível de escolaridade foram saindo do mercado de trabalho, se aposentando, entrando na inatividade, e a força de trabalho ativa, né, a partir dos 10 anos, 14 anos, até 60, 65, 70, hoje está muito mais escolarizada do que foi há 30 anos atrás, né, no seu conjunto. Isso está expresso nessas comparações, né, desses três momentos da pesquisa, no início, num ano muito ruim, que foi 99, 2000, né, e agora 2012 e 2013, que mostra isso, quer dizer, o predomínio dos desempregados lá no início da pesquisa era dos analfabetos e das pessoas que não tinham sequer completado o ensino fundamental, e agora não, agora, como todo mundo já tem o fundamental e grande parte também já tem o médio, né, o grosso do desemprego recai sobre as pessoas com o ensino médio completo. Completo, é verdade. Né, ou superior incompleto, né? Agora, no caso dos jovens, no caso dos jovens também nós tivemos algo semelhante, né? Nesse período foi impressionante a mudança nos indicadores demográficos do nosso país, não é? A redução da taxa de crescimento demográfico foi abissal, né? Pouco conhecido em experiências históricas de outros países. Nós saímos de taxas de crescimento de mais de 3% ao ano, né, na década de 60, 70, e estamos hoje com menos de 1%, ou em torno de 1% de taxa de crescimento demográfico. E no caso específico do mercado de trabalho, quando em especial se trata da questão de gênero, né, do trabalho da mulher e do homem, há um dado muito mais impactante que é o número de filhos que as mulheres em idade produtiva apresentam hoje em relação a esse período lá atrás. Não é? Isso impacta, não é, a possibilidade de ir para o mercado de trabalho, né, e exercer ocupação. Afora essas mudanças demográficas, nós tivemos políticas públicas também de inibir né, o trabalho de crianças, né, e adolescentes. Não é? Então, o próprio texto mostra que caiu abruptamente o desemprego e a taxa de participação no mercado de trabalho das pessoas, das crianças de 10 a 15 anos. Agora, esse volume grande de 16 a 24, que quase não tem alteração ao longo de todo o período, de toda a comparação, né, das três comparações. É um dado que até choca, não é? Ele expressa a dificuldade dos jovens de ingressar no mercado de trabalho. Né? Isso tem a ver com mudanças tecnológicas, tem mudanças de requerimentos das empresas, de perfil de profissionais que elas vão adotar, muitas requerem experiência para quem está pela primeira vez se apresentando no mercado de trabalho, já é exigido experiência. Então há um dado estrutural que é a dificuldade dos jovens de 16 a 24 anos, nessa faixa principalmente, o que não quer dizer que também na faixa superior não hajam problemas, mas nessa faixa, em particular, as condições são muito
adversas para quem está chegando e está querendo ingressar no mercado de trabalho. Agora, tem gente que já está no mercado de trabalho e também está encontrando algumas dificuldades. Vamos saber o que as pesquisas PED 30 anos nos dizem sobre o desemprego entre os chefes e as chefes de família. Apesar de não estar entre os grupos mais numerosos de mulheres sem ocupação, chama a atenção o crescimento das chefes de domicílio entre as desempregadas na região metropolitana de São Paulo. No biênio 1985-1986, elas eram 6,5%, aumentaram para 10,7% em 1999 e 2000 e somaram 12,8% em 2012 e 2013. Entre os homens, os chefes de família desempregados eram 29,7% em 1985-1986, 41% em 1999 e 2000 e 34,1% em 2012 e 2013. A que a gente poderia, atribuir esses números, em alguns casos crescentes, desse desemprego entre os chefes e as chefes de família? No caso das mulheres, expressa eu diria, uma mudança cultural que foi também muito importante nesse período de 30 anos da pesquisa, que foi a maior inserção e a participação da mulher no mercado de trabalho. Nós não tivemos, aliás, se nós pudéssemos identificar um elemento mais relevante nesses 30 anos no mercado de trabalho, não é só aqui na região metropolitana, não, no Brasil todo, foi o aumento espetacular da mulher no mercado, da presença da mulher no mercado de trabalho. A mulher estava relegada a serviços domésticos ou à inatividade. Nesse período, por várias razões, entre elas razões socioeconômicas, razões culturais e de querer se libertar, tempos de democracia, de participar, ser independente, que foi possibilitado e até com algum empoderamento importante na parte da educação. As mulheres são notoriamente com maior nível de escolaridade em quase todas as faixas etárias do que os homens. Então, o fato das mulheres, chefe de domicílio, ter aumentado a proporção desse contingente de desempregados expressa, em grande medida, essa mudança importante que as mulheres passaram a ser donas do seu nariz. E não só do seu nariz, da sua casa. Em grande, hoje aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 30% dos domicílios têm como chefes mulheres. Então, o fato de ter aumentado expressa isso. Em segundo e mais tão importante quanto, é o fato de que chefe de domicílio, homem ou mulher, é o mais cobrado, exigido, que traga recursos para dentro do seu domicílio para sustentar a si e a sua família. Então, tanto aumenta os chefes mulheres, como os homens praticamente se mantêm naquele patamar, que é essa pressão de maior responsabilidade de trazer recursos para dentro de casa. Muito bem. Os artigos PED 30 anos, eles também trazem informações a respeito do aumento do desemprego entre negros, isso nos dois gêneros. As mulheres são mais vulneráveis que os homens ao desemprego na região metropolitana de São Paulo. E entre as mulheres negras, o desemprego vem aumentando na comparação com as mulheres não negras. No biênio 1985-1986, as mulheres negras eram 33,8% das desempregadas. Passaram a ser 39,5% no biênio 1999-2000 e 40,8% das desempregadas no biênio 2012-2013. Entre os homens, o desemprego também vem crescendo nesta parcela da população. No biênio 1985-1986, os homens negros eram 37,4% dos desempregados. Somaram 40,4% em 1999 e 2000. E esse índice subiu um pouco mais para 40,6% em 2012 e 2013. A gente pode dizer, então, que tem um componente de discriminação que pode ser percebido de maneira crescente aí, né?
Tem, isso é um fato que não tem como não se aceitar e buscar identificar as causas disso, né? Nós costumamos, aliás, em todas as pesquisas sobre o mercado de trabalho, quando se trata da questão de raça-cor, identificar que há uma sobre-representação dos negros, homens ou mulheres, no contingente de desempregados. Né? Se você olha a proporção de negros ou negras, tanto na população em idade ativa, na população que está no mercado de trabalho, a PEA, ou também, em alguma medida, dos ocupados, você tem uma relativa igualdade entre esses valores e a participação dos negros na população como um todo. Né? Então, há uma semelhança. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, os que são identificados como os negros, pretos e pardos, representam algo em torno de 35%, 36% da população em idade ativa. Eles são esse percentual na PEA e também um pouco muito parecido nos ocupados. Agora, quando você olha o contingente de desempregados, você vê que sempre é uma proporção superior a essa parcela que são negros, que são em torno de 35%. Então, é 40% da população desempregada. Então, inequivocamente, há um componente, né, há um componente de discriminação que mostra que os negros têm que ter algum tipo de suporte, de apoio, de políticas públicas que eliminem as desigualdades no ingresso ao mercado de trabalho e ao longo da vida produtiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha as taxas de desemprego de negros e não negros, no início da estrutura etária, 16, 24, até 30 anos, não há grandes diferenças de taxas de desemprego de negros e não negros. Então, o que a gente, como hipótese, né, sem grandes pesquisas qualitativas, a gente interpreta isso que no início da carreira não existe, porque as condições de igual se aproximaram em termos de acesso à educação, à cultura, aos aparelhos produtivos. Claro, existe a coisa dos negros serem mais... tem uma discriminação geográfica, que moram mais nas periferias, sem acesso a uma série de serviços públicos. Mas, por exemplo, pegando um item que é fundamental, que é o nível de educação, de escolaridade, a distância é menor. Na entrada no mercado de trabalho não tem grandes diferenças. É claro que existem diferenças de tipos de escolas que frequentou, qualidade, mas não é tão gritante. Outra coisa é o ambiente familiar, né? Se a família está mais em rede ou não, está mais isolada. Isso tudo influencia a taxa de desemprego, tanto assim que os jovens brancos, negros ou não negros, de famílias pobres, tem maior taxa de desemprego do que negros ou não negros de famílias melhor colocadas na escala social. Então, aí é uma questão já também socioeconômica, né? De você participar de uma família que tenha uma estrutura melhor, de maior acesso ao conhecimento, ter uma rede de conhecimentos mais ampla e que encaminha os seus filhos, né, os seus agregados ao mercado de trabalho. Então, há uma questão econômico-social, mesmo na época da entrada no mercado de trabalho. Mas o que se agrava é ao longo do tempo, né? Se você pega as faixas etárias superiores, você vê nitidamente que aumenta a proporção de negros, né? Mesmo com nível de escolaridade, né? Equivalente aos não negros, as taxas de desemprego são sempre maiores, em especial as mulheres, né? Porque aí, como a gente sempre fala, isso é um consenso, há uma dupla discriminação, de ser mulher e de ser negra. Então, se você pega numa escala de melhor situados e pior situados, você tem homens não negros e, no final aqui, mulheres negras. Situação bem difícil mesmo. Por falar em mulheres, a idade do filho mais novo da maioria das mulheres desempregadas da região metropolitana de São Paulo é mais um dado em que houve mudanças nos biênios comparados pelos artigos da Fundação SEAD.
Nas últimas décadas, uma das mudanças no perfil predominante da mulher desempregada da região metropolitana de São Paulo é a idade do filho mais novo. No biênio 1985-1986, o filho mais novo da maioria das desempregadas, 54,8%, tinha até 5 anos de idade. Em 1999 e 2000, esse índice era de 39,3%. Em 2012 e 2013, era de 34%. No biênio mais recente, 2012 e 2013, o filho mais novo da maioria das desempregadas, 40,8% delas, tinha 6 anos ou mais. Esse percentual era de 42,1% em 1999 e 2000 e 26,8% em 1985 e 1986. Bom, a gente observa aí, então, Loloyan, que hoje, o filho mais novo da maioria das mulheres desempregadas aqui na região metropolitana atualmente tem mais de 6 anos. Aí a gente volta para aquela questão demográfica pela qual você passou rapidamente no começo da nossa conversa. Certamente essa é a razão mais importante, né? Ter filhos pequenos é um obstáculo para a mulher se inserir no mercado de trabalho, porque ela tem que conciliar o emprego remunerado fora do domicílio com essas obrigações dentro do seu domicílio, dentre as quais porque infelizmente na divisão de trabalho em casa aos homens resta muito pouco, né? A dedicação a esses cuidados, não só da casa, os afazeres domésticos, mas também no cuidado dos filhos, em especial dos menores. Então, o que acontece? As mulheres têm que buscar trabalho, não é? Próximo da sua residência ou próximo da escola dos seus filhos para conciliar esse trânsito, né, maluco que é os horários de trabalho, os horários de escola. E numa situação, num país que, vamos e convenhamos, com todos os avanços que tivemos mais recentemente, é muito pobre de oferecer aparelhos públicos que supram essa desigualdade na competição de acesso ao mercado de trabalho entre homem e mulher. Se nós tivéssemos creches, né, e escolas no nível fundamental, por períodos que fossem compatíveis com os períodos de trabalho das suas mães, certamente o diferencial de competitividade de homens e mulheres seria muito diferente. Então, o que a gente observa, e os dados mostram isso, foi que lá no início da pesquisa ainda tinha uma dominância muito grande de filhos menores do que 6 anos, né? As taxas eram muito elevadas das mulheres com esses encargos, filhos menores de 6 anos, né? E, como o dado mostra, nos períodos subsequentes, né, 99, 2000 e agora, o período 2012, 2013, as taxas não mudam muito, né? A proporção das mulheres não muda muito, porque o encargo continua igual, mesmo com aquelas que são responsáveis por filhos com mais de 6 anos, né? Então, o que tem, né, a ser enfrentado nessa questão é a sociedade, basicamente via Estado, oferecer creches e escolas em tempo integral, né, que permita às mulheres terem maior liberdade para escolher os seus empregos e não ter que fazer essa loucura de conciliar tantos eventos no dia a dia, em especial numa cidade complicada, nessa região metropolitana, de mobilidade muito difícil, né? Não é trivial fazer isso, né? Então, nós temos que ter mais aparelhos públicos mais dispersos e por um período que seja compatível com a jornada, com a jornada de trabalho das mulheres. Alexandre Loloyan, economista da Fundação SEAD, muito obrigada por ter vindo ao Descubra São Paulo, ter trazido esses dados, ter feito aqui a sua análise. Foi um prazer e ficamos à disposição sempre.